Boa noite a todos. Eu sou Daniela Souza, intensivista pediátrica em São Paulo, no Hospital Universitário e no Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos começar mais um AMIB no ar, e que hoje nós vamos discutir ressuscitação e de-ressuscitação em crianças com sepse, o caminho para o equilíbrio, né? Eu gosto muito do tema, acho que nas últimas 3 décadas a gente passou aí por vários momentos, uma época a gente dava muito volume para essas crianças, falava que a gente tinha que fazer uma ressuscitação volêmica precoce e agressiva, depois veio a orientação, a diretriz para a gente fazer uma ressuscitação ali volêmica mais parcimoniosa, e agora existe o conceito de ressuscitação. Então, eu estou aqui hoje com 4 colegas super especialistas aí em sepse e em ressuscitação hemodinâmica de crianças sépticas de diferentes regiões do Brasil. Eu não vou apresentá-los, cada um vai se apresentar. O nosso objetivo hoje aqui é ir direto ao ponto, e eu conto com a participação ativa da plateia ali, dos participantes, que vai ser o quinto palestrante. O nosso objetivo é a gente discutir ali e tentar aí chegar a este equilíbrio na recitação volêmica de crianças com sepse. Então, eu passo a palavra agora para a Andréia, que vai ser aí a nossa primeira. Boa noite, eu sou Andréa Ventura, sou assistente da UTI pediátrica do Hospital Universitário, da Universidade de São Paulo, e eu considero que nós dispomos no nosso serviço da maior parte dos recursos que são essenciais para tratar uma criança com sepse, e eu penso que o nosso ponto forte é uma equipe multiprofissional, capacitada, onde cada indivíduo conhece, desempenha o seu papel no reconhecimento precoce e tratamento da sepse, o que chama atenção no nosso serviço para a ideia de que a sepse não é um assunto só do médico, ela diz respeito a todos os profissionais da saúde, a todos os níveis de assistência, então eu posso ter um doente com sepse iniciar o seu tratamento fora da terapia intensiva. Eu sinto falta de alguns recursos, e um deles tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Eu sinto falta da disponibilidade de terapia de substituição renal, que nós não temos no nosso serviço, de uma discussão com especialistas, principalmente nos casos de sepse, de crianças com comorbidades. Sinto falta para pesquisa de biomarcadores um pouco mais avançados, que ajudariam a minha compreensão maior das disfunções orgânicas da sepse, e sinto falta de um ambiente de tecnologia onde eu pudesse ter os dados do paciente integrados e me permitiria criar um banco de dados e fazer o que a literatura tem chamado, e assim, eu morro de inveja, que é a fenotipagem orientada por dados, para eu saber exatamente quem é a criança com sepse que eu estou cuidando no meu serviço. Então, por falar em cuidado, eu vou iniciar a discussão pela ressuscitação. Compartilhar aqui minha tela. Então, diante de uma criança com sepse, com relação à recitação volêmica, eu me faço 3 perguntas. O doente precisa de um bolo de fluidos? Ele responde ao bolo de fluidos? Ele tolera essa intervenção? Então, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas então o que aconteceu com aquilo que a Dani falou agora, 20, 40, 60? Será que toda vez agora que eu prescrever uma expansão, eu vou ter que fazer um monte de pergunta? Provavelmente sim, porque no início dos anos 2000, as elevadas taxas de mortalidade por sepse tornaram necessária intervenções para uma redução rápida da mortalidade. E, nesse sentido, o Colégio Americano de Terapia Intensiva propôs um pacote de intervenções visando essa redução da mortalidade. E esse pacote inclui o reconhecimento precoce da sepse, o início precoce de antibiótico com o controle do foco, controles e exames laboratoriais, monitorização do doente e a ressuscitação volêmica. No entanto, enquanto a ressuscitação volêmica agressiva era recomendada, as evidências a seu favor eram e continuam muito frágeis.
e nós temos, hoje em dia, fortes evidências de que o acúmulo de fluidos está associado a piores desfechos para crianças, o que nos obriga a sair de uma abordagem personalizada e para uma, desculpa, de uma abordagem protocolizada e irmos para uma abordagem mais personalizada. E é essa a minha intenção quando eu me faço essas 3 perguntas aqui no plantão noturno. E eu vou trazer 3 casos para ilustrar essa primeira pergunta, e ao longo da nossa discussão, os outros colegas vão abordar os outros tópicos e também, após a apresentação de todos, nós vamos discutir algumas dessas outras dúvidas que eu tenho. Então, o primeiro caso é uma criança de 1 ano com uma pneumonia e um empiema, que chega com 4 dias de febre e cansaço, a criança está alerta, contactuando, hipoxêmica, taquidispneica, mas hidratada, uma palidez cutânea, está taquicárdica, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar de 3 segundos e extremidades aquecidas. O segundo doente, uma criança de 5 anos com abdômen agudo inflamatório, com uma história de 4 dias de diarreia e vômitos, 2 dias de febre, recusa alimentar e dor abdominal, a criança está alerta, contactuando, refere sede, apresenta um desconforto respiratório, um ataque apneia, e ao exame tem a boca seca, os olhos encovados, uma palidez cutânea, está taquicárdica, mas os pulsos estão cheios, o tempo de enchimento capilar é de 3 segundos e as extremidades estão frias. O terceiro cenário, uma criança de 10 anos com uma infecção de partes moles secundária a um trauma fechado, que há 2 dias vem com queixa de febre, prostração, recusa alimentar e sem possibilidade de deambular. Ao exame, a criança está sonolenta, confusa, hipoxêmica, taquidispneica, uma palidez cutânea, está taquicárdica, os pulsos estão finos, o tempo de enchimento capilar é de 5 segundos e as extremidades estão frias. Então, apesar dos 3 cenários, eu tenho uma sepse suspeita ou confirmada, nem todos os doentes vão iniciar a terapia fluídica pela mesma fase. O doente do primeiro cenário, ele não tem evidências de hipovolemia absoluta ou relativa, de hipoperfusão, e, portanto, ele inicia a terapia fluídica pela fase de estabilização, na qual eu vou oferecer uma reposição hídrica, oral, enteral, parenteral, para repor as perdas habituais. Já os outros 2 doentes, eles vão iniciar a terapia fluídica pela fase de ressuscitação. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de transmitir é que, dentro do protocolo sepse, do pacote de intervenções iniciais, a ressuscitação volêmica, ela não é obrigatória para todos os doentes em que eu penso em sepsis. Então, eu corro o risco, se eu não me fizer essas 3 perguntas, de eu ter um doente que precisa de fluidos e eu não ofereço, eu vou ter piores desfechos, e o extremo oposto, onde eu tenho um doente que precisa, mas pode não tolerar ou não responder aos bolos de fluidos, e eu posso ter piores desfechos. Para o início da ressuscitação volêmica, nesse momento inicial, onde eu só tenho dados de exame clínico, o que eu penso que pode nos ajudar a decidir por um bolo de fluidos é a presença de baixa ingesta, de perdas insensíveis aumentadas, perdas gastrointestinais, perdas renais, sinais clínicos de desidratação, sinais de hipoperfusão e aquele doente que não recebeu um bolo de fluidos anteriormente. Isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque como nós temos uma assistência de saúde assim, onde o doente passa em vários níveis, em cada nível de assistência de saúde, a gente considera que é o momento inicial. Então, se o doente já recebeu um bolo de fluidos, eu preciso pensar em que fase ele vai estar. Será que ele continua na ressuscitação? Principalmente se eu não tive oportunidade, eu não tenho os dados sobre resposta e tolerância aos fluidos. Então, esses doentes aqui seriam aqueles que iniciam pela ressuscitação. Mas, mesmo assim, os doentes não são iguais. Os 2 dos casos que eu estou apresentando, eles não são iguais. Aqui eu trago um dado adicional, que é a pressão arterial. Esse doente de 5 anos tem uma PA de 85 por 54, e o de 10 anos tem uma PA de 86 por 42, o que dá uma média de 57, uma pressão de pulso de 44. Será que eu vou fazer a mesma ressuscitação volêmica para ambos? No meu entendimento, as próximas perguntas a serem feitas
qual é a alíquota que eu vou infundir, qual é a velocidade de infusão. Importa saber essa pressão arterial que eu ofereci para vocês, importa saber se eu tenho retaguarda de terapia intensiva. Então, com relação à alíquota de fluidos, até onde eu saiba, o único estudo que avaliou 10 ou 20 ml por quilo é um estudo do Reino Unido, que foi um estudo piloto chamado FISH, que tinha como objetivo principal avaliar a viabilidade de um ensaio clínico randomizado. A viabilidade não foi possível por questões de baixa gravidade dos doentes, por uma baixa adesão à proposta do estudo, e os resultados que eles mostravam é que quem era ressuscitado com 10 ml por quilo alcançou os mesmos objetivos terapêuticos do que quem recebia 20 ml por quilo com menos volume. Mas isso ainda não nos permite uma conclusão de quem se beneficia de 10 ou de 20, porque a campanha Sobrevivendo da Sepsis, a partir de 2020, passou a sugerir 10 a 20 ml por quilo, um pouco diferente do que o Colégio Americano sugeria anteriormente, que era sempre alíquotas de 20 ml por quilo. Então, na minha prática, eu costumo pensar em 10 ml por quilo para aqueles doentes que já receberam algum bolus de fluidos, para aqueles que têm problemas cardíacos, o nefropata, o hepatopata, o doente oncológico, o doente desnutrido, aquele que já chega para você anêmico. Esses doentes pode ser que eles precisem do bolus de fluidos, mas não tolerem. Daí, eu ser mais cautelosa numa primeira infusão com 10 ml por quilo. E quanto à velocidade de infusão? Quanto eu vou oferecer na primeira hora? A campanha Sobrevivendo da Sepsis fala 40 a 60 ml na primeira hora. Dificilmente a gente consegue alcançar esse objetivo, mas na hora que eu vou prescrever, a enfermeira vai perguntar, doutora, em quanto tempo a senhora quer que corra? Aí reina aquele silêncio, onde todo mundo fala assim, em bolos, e a gente nem sabe qual é essa velocidade. Até onde eu conheço, esse é o único estudo pediátrico que comparou uma infusão de fluido de 5 a 10 minutos versus 15 a 20 minutos. Esse estudo mostrou que as crianças que recebiam uma infusão mais rápida tinham maior necessidade de ventilação mecânica e uma piora mais significante do índice de oxigenação, sugerindo talvez uma menor tolerância a uma infusão de fluidos mais rápida. No entanto, o estudo tem algumas limitações, como o baixo número de pacientes, a interrupção mais precoce, poucos doentes que foram, de fato, ventilados. Então, isso ainda não permite uma conclusão de quanto eu vou colocar ali na minha prescrição. Mas será que tem algum problema eu infundir rápido? Vamos dizer que agora eu já estou sendo bastante cautelosa, fazendo só 10 ml por quilo, mas será que eu preciso ser mais cautelosa ainda e fazer isso mais lentamente? Talvez a gente precise fazer mais lentamente. Isso são estudos, algumas referências de estudos de adultos que mostram que o bolo de fluidos rápido e em grandes volumes pode causar lesão do glicocálix endotelial, que para doentes cirúrgicos foi temporária, mas para os doentes sépticos foi permanente e mais duradoura. Esse estudo experimental mostra que a ressuscitação volêmica realmente aumenta os marcadores, os biomarcadores de lesão endotelial, e que isso estaria associado a um descontrole hemodinâmico, que foi o que essa revisão sistemática observou em estudos experimentais e em adultos com diferentes tempos de infusão. O que eles observaram é que a estabilidade hemodinâmica era mais sustentada com uma infusão de volumes mais lenta do que quando isso acontecia mais rapidamente. No entanto, não houveram diferenças com relação a desfechos clínicos relevantes para o doente, porque o principal estudo dessa revisão sistemática é o estudo BASICS, que não mostrou em adultos diferenças em uma ressuscitação de 333 ml por hora versus 999 ml por hora. Mas será que alguém se beneficiaria de uma ressuscitação mais rápida? Talvez os doentes que já se encontram hipotensos, eles precisem de uma ressuscitação mais rápida. Eu trago aqui para vocês essa revisão sistemática, que é muito interessante, introduz esses conceitos de endotéliopatia induzida pelo choque, de endotéliopatia associada à ressuscitação,
o que vai nos obrigar a repensar também essa velocidade. Os doentes que já se encontram hipotensos para a campanha Subir da Sepse, eles vão ser ressuscitados independente da disponibilidade de recursos. Então, será que é importante eu saber a pressão arterial? Sim, eu preciso medir a pressão arterial de forma adequada, com o manguito correto, no membro superior direito ou esquerdo, que raramente acontece nessas urgências. E eu preciso entender o que eu almejo da pressão arterial, porque a campanha Sobre da Sepse fala que define a ressuscitação volêmica de acordo com o valor da pressão arterial, mas não nos orienta quanto a um alvo de pressão arterial. E isso acontece porque, por duas razões, não existem estudos observacionais ou ensaios randomizados de alvos de pressão arterial no choque séptico pediátrico ou na terapia intensiva pediátrica com qualquer outra condição. E segundo, porque o comportamento da pressão arterial em resposta a um bolus de fluidos é bastante errática. Nesse estudo conduzido num pronto atendimento na Austrália, os autores observaram que após um bolus de fluidos de 10 a 20 ml por quilo, havia inicialmente, em 5 minutos, uma queda da pressão arterial, o que resultou em um aumento do percentual de doentes que preenchiam critérios de hipotensão paridade e que em 60 minutos essa pressão arterial voltava aos valores pré-fluidos. Isso era acompanhada por um comportamento semelhante do índice de resistência vascular sistêmica, sugerindo que a queda da pressão arterial tivesse relacionada a uma vasodilatação, que é essa a hipótese que os estudos experimentais levantam e esses ensaios em adultos suspeitam. Que haja a gente faz abole a resposta baroreceptora simpatoadenal quando eu melhoro o fluxo. Então, quando eu espero que a pressão arterial aumente após o bolo de fluidos, talvez isso não aconteça. E, além disso, a lesão do glicocálix endotelial é crucial para o agravamento dessa resposta do bolo de fluidos à pressão arterial, porque o glicocálix ele é responsável por regular o tônus arterial. Esse outro estudo em doentes já na terapia intensiva ilustra novamente o comportamento errático da pressão arterial. Após 10 ml por quilo, eu tenho doentes que não responderam com aumento mais do que 10% no índice cardíaco e também não responderam com aumento da pressão arterial. Por outro lado, tem doentes que aumentam o índice cardíaco, mas não melhoram a pressão arterial, o que vai nos obrigar a ter outros alvos terapêuticos para a nossa fase de ressuscitação. Então, a minha sugestão para os dois casos que eu trouxe, eu faria da seguinte maneira: eu ressuscitaria o doente do abdômen agudo inflamatório com 20 ml por quilo em 30 minutos e o doente da infecção de partes moles com 20 ml por quilo em 15 minutos, já associado a uma catecolamina. Agora eu passo a palavra para a Vanessa. Obrigada. Obrigada, Andréia. Deixa eu colocar aqui dividir aqui minha tela com vocês, compartilhar. Queria agradecer o convite para participar de mais esse AMIB no ar, é sempre uma honra, e sobretudo com colegas tão queridos e amigos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre... E é sempre um desafio falar depois da Andréia Ventura, né? Com aulas tão sensacionais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre acúmulo de fluidos na sepse pediátrica, causas e morbidade. Vou demorar aí um pouquinho mais de 10 minutos, como a gente combinou, entre 10 e 15 minutos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse referente a essa apresentação.
Eu sou médica pediatra intensivista com título de especialista aqui no Rio de Janeiro, chefe da unidade de pesquisa clínica e inovação tecnológica do IPPMG, Instituto de Pediatria da UFRJ, docente permanente do programa de pós-graduação do mesmo instituto e, sobretudo, sou mãe. Então, estou aqui. Esse é o meu maior conflito de interesse. Se vocês ouvirem essa vozinha aí ao fundo, é que a minha filha ainda não foi dormir e está aqui aparecendo a qualquer instante durante essa apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre as causas da hipervolemia na sepse. A Andrea já deu algumas pinceladas em um pouco do que eu vou falar. E a gente tem que lembrar, todo mundo sabe que na sepse existe aumento de permeabilidade capilar, né? A famosa Capillary Leak Syndrome, síndrome de extravasamento capilar, né? A gente tem perda de líquido rico em proteína, necessidade de ressuscitação volêmica, porque a gente tem uma hipovolemia central, e a gente, além de ressuscitação volêmica, a gente também usa várias outras medicações no paciente, como hemoderivados, aminas vasopressóricas, antibiótico, hemoderivados, e acaba que a gente tem uma consequência desse aumento do uso de volume, justamente porque a gente tem que lembrar que o fluido, assim como qualquer outra medicação, deve ser considerada como tal e tem, portanto, efeitos adversos. Então, essa aqui é uma figura mostrando uma parte geral. A gente sabe que a gente tem lesão endotelial pela liberação de citoquinas na resposta inflamatória da sepse, com perda de albumina, né, levando a uma hipotensão, uma insuficiência pré-renal versus necrose tubular aguda, e aí a gente precisa de volume para ressuscitar. Ele melhora essa parte hemodinâmica, mas ao mesmo tempo ele piora esse extravasamento de líquido capilar, levando a extremidade, edemas de extremidade, efusão pleural, alterações abdominais e até síndromes compartimentais, dependendo da quantidade de volume que a gente dá. Então, quando a gente abre e aumenta a lente de contato nessa região endotelial, a gente sabe que existe essa junção célula-célula que torna o endotélio adequado e íntegro. E quando você tem, e existe uma barreira nessa junção célula-célula endotelial, pré-determinada por inúmeras proteínas, que quando perde esse equilíbrio e a sepse leva, através da liberação de citocinas, à perda desse equilíbrio, dessa junção célula-célula endotelial, a gente então perde também a integridade da barreira endotelial. Na sepse, a gente tem essa perda de equilíbrio, levando a um extravasamento endotelial com perda de líquido para o terceiro espaço. E aí, quando a gente entra ainda um pouco mais falando sobre esse extravasamento vascular, a gente lembra que a gente tem os componentes microbianos das bactérias, né, evoluindo com uma resposta imune inata, com ativação gênica, né, da resposta imune, com, então, produção de citocinas pró-inflamatórias, que a gente sabe que são inúmeros biomarcadores que são liberados durante a sepse e que acabam levando a uma disfunção das células endoteliais, não apenas na junção, como a gente vai ver, como também diretamente no endotélio. Então, a gente tem aqui, essa aqui são as células endoteliais, que formam o endotélio, e a gente tem o glicocálix, né, que forma essas células endoteliais, e quando você tem a ruptura da célula-célula, você tem uma série de liberações, de liberação de biomarcadores, que são os componentes desse glicocálix, e a gente pode falar um pouco mais adiante. A gente sabe que a liberação e o aumento desses produtos degradados do glicocálix, eles são preditores de piores prognósticos, né? E você tem a ruptura, então a gente tem a degradação do glicocálix com liberação desses produtos de degradação, a ruptura célula-célula,
a perda da integridade endotelial, formando, então, o que eles chamam desses grandes galpões, abrindo essa estrutura endotelial e levando a uma perda transvascular da albumina que estava aqui dentro do vaso. E, portanto, você acaba tendo um vazamento vascular, né, a Capillary Leak Syndrome, com extravasamento para o terceiro espaço, o que acaba levando a uma hipotensão central e necessidade de volume, que a Andréia já falou muito bem. Então, assim, voltando para cá, a gente, então, volta para a macrocirculação, a gente saiu da microcirculação, da fisiopatologia da microcirculação, que é muito importante, voltando para a macrocirculação, onde a gente tem, de fato, um aumento de permeabilidade capilar, uma necessidade de ressuscitação volêmica e medicações, não apenas de bolos de fluidos, como também inúmeras outras medicações que vão levar a essa quantidade exacerbada de líquido que o paciente muitas vezes recebe. Vocês vão ver que ao longo da minha apresentação existem QR Codes aqui no cantinho da tela, que são referentes às referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa aula para vocês. Então, na microcirculação, a gente tem basicamente a presença de uma lesão endotelial, não apenas pela liberação de citocinas e uma queda dessa barreira do endotélio, né, por lesão do glicocálice, como também a infusão rápida de volume por bolos de fluidos, leva a uma lesão direta do endotélio, aumentando ainda mais essa lesão que já foi iniciada pela produção de citocinas e pela apresentação daqueles galpões que eu mostrei no slide anterior. Então, você tem uma lesão direta do glicocálise, uma lesão direta do endotélio também pela infusão rápida de volume, e quando você tem essa distensão mecânica vascular, o que acontece? Os átrios acabam liberando hormônio antidiurético, o que contribui ainda mais para que haja uma hipervolemia secundária a essa ressuscitação volêmica que é necessária. Esse é um artigo muito interessante, eu recomendo, porque, na verdade, acaba envolvendo todas as aulas que vão ser ditas hoje. É uma revisão que foi publicada no Annals of Intensive Care há alguns anos atrás, mostrando que a ressuscitação do choque séptico acaba levando a um ciclo vicioso, né? Você tem um choque hipovolêmico central por perda de volume intravascular, como a gente já mostrou. Você acaba necessitando de ressuscitação fluídica, levando a uma série de edemas. Edema intestinal, aumento de volume intravisceral, hipertensão intraabdominal, compressão de veia mesentérica, hipertensão venosa, que acaba levando a uma maior necessidade de ressuscitação volêmica. Esse aumento da pressão intraabdominal também contribui, além da hipovolemia inicial, para uma oligúria, e você precisa ainda mais da ressuscitação fluídica. E aí vem a importância, que vai ser falada depois, dessa derressuscitação. Então, a gente tem o famoso bonequinho Michelin, né? Aquele paciente que está recebendo um monte de volume e acaba levando a nível de macrocirculação e de disfunção orgânica a alterações respiratórias, com edema pulmonar, derrame pleural, alteração da elastância pulmonar, disfunções ventilatórias, aumento do volume pulmonar extravascular, aumento da dificuldade de respiração, do trabalho respiratório e também de desmame ventilatório se esse paciente já está em assistência ventilatória, congestão hepática, alterações gastrointestinais e viscerais com síndrome de malabsorção, aumento da permeabilidade intestinal, dificuldade na realimentação desse paciente, diminuição da contratilidade intestinal e até síndrome compartimental por aumento fluídico intraabdominal. A gente pode ter edema de parede, piora da cicatrização, aumento das úlceras de pressão, alterações
de sistema nervoso central, não apenas com edema cerebral, mas também com delírio e alterações neurológicas a nível de aumento de pressão intracraniana. Do ponto de vista cardiovascular, eu já falei um pouco antes, a gente tem alteração miocárdica, alteração de contratilidade, aumento de pressão venosa central e redução do retorno venoso, o que acaba levando, às vezes, a uma maior necessidade de volume, e comprometimento também renal, com redução do fluxo sanguíneo renal, piora da oligúria, retenção de água e sal, piora dessa hipervolemia e muitas vezes até disfunção renal, devendo abrir, a gente tendo que lançar a mão das medidas de ultrafiltração. Então, a gente tem uma série de evidências ao longo do ano, como essa é uma aula curta. Vem aqui, filha, vem aqui que a mamãe está dando aula. Desculpa, esse era o meu conflito de interesses principal. Minha filha está aqui do lado. Já estaria na hora dela dormir. Então, só para voltar aqui, a gente tem uma série de evidências de como o acúmulo de fluidos podem piorar a morbidade. Eu não vou colocar uma inúmera quantidade de artigos, justamente porque a gente vai discutir isso depois. Mas o principal deles, nesses últimos 15 anos, e que foi um divisor de águas, então eu brinco que o FIST Trial é praticamente o Moisés da ressuscitação volêmica na sepse pediátrica, foi um trial que a Andrea já citou, avaliando a mortalidade em crianças africanas com infecção severa, com infecção grave, depois de bolos de fluidos. E o que ele mostrou? Ele mostrou que após 48 horas com fluidoterapia conservadora, a mortalidade dessas crianças era menor. Só um minutinho. Pronto. Então, Peraí, filha, a mamãe está fazendo aqui, mãe. Gente, desculpa. Então, o que esse estudo mostrou? Ele mostrou que houve uma menor mortalidade em crianças que foram submetidas a uma fluidoterapia conservadora, apenas de manutenção, quando comparadas às que receberam 20 ml por quilo de bolos de manutenção. Ó, olha aqui, olha aqui. Então, a gente, na época, não tinha meme, mas, sem dúvida nenhuma, o FIST Trial gerou uma série de repercussões que deveriam ter, na época, se a gente trouxesse para hoje uma chuva de memes, né? A gente que estava acostumado a fazer bolos de fluidos de maneira, muitas vezes, ilimitada, com o paciente com muito volume e hipervolemia secundária. Veio o FIST Trial e mostrou, olha, não é bem assim, né? E a gente que é mais velho ficava não acreditando, olha, não pode ser, como assim? E muitas pessoas tentando entender esses resultados, e uma série de estudos se seguiram depois daí, mostrando piora da oxigenação e da morbimortalidade em crianças criticamente enfermas associadas ao aumento de fluido, associação de acúmulo de fluido com piora nos prognósticos e nos clinical outcomes em pacientes com sepse grave. Essa é uma revisão sistemática publicada pela gente em 2023, mostrando a associação entre acúmulo de fluido e mortalidade em crianças com sepse, e essa revisão sistemática mostrou significativamente que aqueles pacientes com fluid overload, quer dizer, uma quantidade de acúmulo de fluidos maior que 10% que o esperado, tinham um aumento do risco de morte, né, de mortalidade, um aumento no tempo de ventilação mecânica e de tempo de internação na UTI, não mostrou, no entanto, uma piora da disfunção orgânica, mas mostrou alterações significativas na morbimortalidade.
Antes de terminar, eu queria lembrar vocês que o Fórum Internacional de Sepsis esse ano vai ser junto com o Sepsis 2025. É um congresso excelente, tem 12 palestrantes internacionais confirmados, inclusive a Dr. Adrienne Randolph, que é chefe do Children's Hospital de Boston, de Harvard Medical, e queria agradecer a vocês e pedir desculpas por essa interrupção aqui, mas esse é o meu principal e favorito conflito de interesses na vida, tá bom? Boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Thiago de Souza. O meu vídeo tá aparecendo, pessoal? Tá o da Vanessa ainda? Não, Thiago, tá aparecendo já seu vídeo. Ainda não compartilhou a tela, mas. Legal. Boa noite, gente. Eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. Eu cheguei super em cima da hora, então mal tive tempo de cumprimentar meus colegas. Queria mandar um forte abraço a todos, dizer que a admiração por todos vocês aqui é enorme, de modo que é uma satisfação e um prazer muito grande estar dividindo com vocês essa sessão. Eu vou compartilhar minha tela aqui, se tiver alguma coisa errada, vocês me avisem. Foi solicitado, então, que eu falasse com vocês sobre monitorização na ressuscitação e na derressuscitação. O tempo é curto, eu vou me esforçar ao máximo para manter dentro da meta de 10 minutos. Eu sou intensivista pediatra aqui em Campinas, sou plantonista no HC da Unicamp, sou docente da pós, sou coordenador do curso de ultrassom Point of Care da MIB e coordenador do Masterclass Pediátrico. Inclusive, convido a todos, esse final de semana aqui na sede da MIB em São Paulo, nós vamos ter um curso de ultrassom Point of Care. Está quase cheio já, acho que deve ter umas 3 ou 4 vagas. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a MIB. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, mas eu preciso deixar claro desde já que eu sou um apaixonado pelo tema, de modo que eu preciso conversar com vocês um pouquinho, contando alguns princípios básicos que foram colocados aqui. A doutora Andréia, como sempre, fez uma apresentação sensacional e ela coloca algumas fases, ela traz o estudo RED, né, que foi publicado esse ano pelos nossos colegas aqui da América, o Jaime, que é o primeiro autor. Eu vou trazer para vocês um conceito de fluidoterapia, das fases da fluidoterapia, que foi publicado em 2018 no Annals of Intensive Care, mesmo um estudo que a doutora Vanessa colocou agora há pouco pelo professor Manu Malbrain, australiano, onde ele coloca que a fluidoterapia tem fases, e ele coloca o acrônimo ROSE, onde ele coloca que a primeira fase seria a fase de ressuscitação, depois você tem uma fase de otimização e suporte orgânico, uma fase de estabilização e uma fase de evacuação. Eu acho interessante você setorizar em fases e entender. O primeiro, algo que a doutora Andréia já falou que é fundamental, nem todo paciente chega no começo, precisa ser ressuscitado, né? Mas essas fases, elas têm períodos, e é muito difícil você determinar quando uma fase passa para outra, porque não existe nenhum marcador específico que determine o momento que ele sai do R e vai para o O, do O vai para o S, do S vai para o E. Essas fases, costuma-se dizer que a ressuscitação ela deve levar minutos, a optimização horas a dias, a estabilização semanas e a evacuação também. É importante você lembrar que você chega no plantão, mas o seu paciente já estava lá. Então, a gente não pode, toda vez que chega no plantão, começar de novo a pensar na fluidoterapia como desde a fase R ou voltar para a fase O se ele já estiver na S. Então, você tem uma fase de escalonamento, uma fase de descalonamento e uma fase de derressuscitação. Eu costumo dizer que a fase R é a fase Rambo, onde aqui é o profissional altamente valente, corajoso e às vezes com poucos recursos. Esse é o emergencista. Esse cara trabalha no cenário de guerra muitas vezes e o que ele tem é uma faca cega muitas vezes, pouco afiada para descascar abacaxis de casca grossa, né? Mas quando você chega na UTI, talvez você tenha bem mais tecnologia, bem mais tempo, você possa investigar melhor. Então, na UTI, talvez você seja já o 007. Agora, a fase de ressuscitação, aí você precisa realmente, talvez, de superpoderes. E se a mulher é um ser que tem um sexto sentido, então talvez ela consiga desempenhar essa tarefa de uma maneira bem melhor do que o homem, porque realmente a ressuscitação é altamente desafiadora. Então está aqui o estudo RED, né? Um estudo muito interessante, ele tenta simplificar o acrônimo ROSE. Eles argumentam que a fase de otimização, estabilização poderia ser transformada
para simplificar, até numa fase de equilíbrio, o termo é interessante. Eu confesso que particularmente eu gosto mais do ROSE. Eu gosto desse conceito de otimizar e depois a estabilização, mas todo o crédito aí aos autores. Acho muito interessante que você faça um acrônimo mais catchy, né? Algo que pegue, algo que simplifique. E certamente é um acrônimo que, se seguido, melhora muito o cuidado do paciente grave. Então, você tem a fase de ressuscitação, equilíbrio e desescalonamento. E ele propõe já as estratégias de monitorização, que é o que eu quero conversar com vocês. Então, reparem, para ressuscitação, tem bastante coisa. O equilíbrio, até mais coisa. Agora, para de ressuscitação, fica um pouquinho mais complicado. O quadradinho é até menor. Então, eu vou conversar com vocês a respeito da monitorização na fase de ressuscitação. Preciso só lembrar a todos, como sempre, é um conceito muito básico, vindo dos primeiros anos aí da fase clínica da faculdade, mas é importante lembrar que o objetivo da fluidoterapia é aumentar o volume sistólico. Então, o princípio de Frank-Starling precisa estar na mente de todo mundo que está ressuscitando um paciente. Você oferecer uma alíquota, administrar uma alíquota de fluido de bolos no seu paciente, ela vai ter um efeito significativo na porção ascendente da curva, onde você melhora o volume sistólico. Se seu paciente estiver na porção plana da curva de Frank-Starling, o sistema cardiovascular estiver operando nessa porção, o benefício é muito pequeno e o malefício do acúmulo de fluido vai ser maior. É difícil determinar qual é a curva do seu paciente ou que porção da curva ele está, que fase ele está. E isso é mostrado de maneira muito evidente no trabalho da doutora Rangit. Ela fez um trabalho semelhante em sepse e em pós-operatório de cirurgia cardíaca, com resultados semelhantes também. Reparem, né, como eu acabei de mostrar para vocês que o conceito é aumento do volume sistólico. A doutora Rangit, ela coloca como aumento do índice cardíaco, onde ela define que o paciente respondeu ao fluido aumentando o índice cardíaco. E eu critico um pouco, com toda a humildade, né, porque a doutora Rangit merece todo o respeito, mas eu critico um pouco esse conceito, porque o paciente pode ser responsivo a volume e manter o índice cardíaco. Ou seja, índice cardíaco, né, débito cardíaco pela superfície corporal. Então, você expande o paciente e ele manteve o mesmo índice cardíaco, mas com uma frequência cardíaca bem menor, houve um benefício, né? O motor do paciente está trabalhando uma rotação bem menor. Isso certamente só pode ocorrer se houver um aumento do volume sistólico. Então, o que a doutora Rangit observou? Um dado importante: só 31% dos pacientes responderam a fluido. Isso é bem pouco, né? Um terço das expansões só deram certo. E não houve uma correlação entre resposta da pressão e do aumento do volume sistólico, como a doutora Andrea colocou. E isso é chocante, isso é um dado muito, muito forte, muito importante, porque todo mundo, talvez eu esteja exagerando, mas talvez não tanto. Quase todas as expansões que são feitas são guiadas pela pressão arterial, ou como pelo menos um marcador muito forte, né? Que você olha e fala, não subiu a pressão, não melhorou. Ou subiu a pressão, ufa, deu certo. E não significa, subir a pressão pode não ter respondido ao fluido. A gente replicou o trabalho da doutora Rangit aqui com alguns objetivos um pouco diferentes, mas esse dado nós observamos também, com a diferença que a minha taxa de fluido responsividade aqui no HC da Unicamp é de 41%. 10% a mais que o pessoal da Índia. Talvez porque eu tenho utilizado o volume sistólico e não o índice cardíaco, mas também não encontramos associação entre fluido responsividade e mudança de PA. Então, primeiro recado importante que eu tenho que dar para vocês é não pautem somente na mudança de PA. É importante PA, lógico que é. Não estou falando que a PA não é um parâmetro, é fundamental, mas não deve ser o parâmetro utilizado para guiar a fluidoresponsividade. Então, como é que eu sei se a expansão deu certo? Meço o débito cardíaco antes e depois, e aí começam os desafios. Como é que eu meço o débito cardíaco? Né? Bem poucas unidades têm disponíveis métodos para aferir o débito ou o índice cardíaco dos pacientes. Agora, como é que eu sei se a expansão volêmica vai dar certo, já que eu erro tanto? Aí você tem que utilizar variáveis preditoras de fluido responsividade. Eu costumo dizer que a nossa vida é muito difícil, às vezes você não sabe se veste um jaleco ou se veste uma armadura para ir dar o plantão. Então, se você está indo para uma guerra, tenha ao seu lado o melhor guerreiro. As variáveis preditoras de fluido responsividade são divididas em dois grupos: estáticas e dinâmicas. As dinâmicas são as melhores, são as mais fortes. As estáticas são as mais usadas. Variáveis estáticas: frequência cardíaca, pressão arterial. O paciente está taquicárdico, vamos expandir? Poxa, ele está taquicárdico porque ele está inflamado, ele está com dor, está com febre, está com medo, sei lá. Né? Pressão arterial, já mostramos que não é um bom marcador. PVC, extremamente limitado para isso. Variáveis dinâmicas são muito interessantes. São variáveis que são baseadas nas interações respiratórias, interações cardiopulmonares.
E aí é importante, eu vou destacar aqui, todo mundo precisa ter isso muito em mente, essa é a principal limitação das variáveis dinâmicas. O paciente precisa estar entubado em ventilação mecânica controlada, com PEP de 5, 6 e um volume corrente de 8 a 10 ml por quilo. Olha quantos critérios têm que ser atendidos. Muitos deles são atendidos, muitos pacientes são atendidos, são expandidos nessas condições. Então, dá para utilizar, precisa lembrar dessas variáveis, mas precisa estar atento a esses critérios. Se você está ventilando com ventilação protetora, 5 ml por quilo, 6 ml por quilo, faça um Tidal Volume Challenge. Aumente o volume corrente para 8 a 10 ml por quilo só para fazer essa avaliação. Tá tudo certo. Então, durante a inspiração e a expiração, existem mudanças de retorno venoso, de pós-carga do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Isso gera mudanças de volume sistólico. Isso gera mudanças de pressão de pulso, por exemplo. Então, olha esse monitor, você tem uma ampla variação respiratória na pressão de pulso, aqui na linha da pressão arterial invasiva. Nesse outro paciente, quase nada. Eu mostro para vocês 7% aqui na tela de variação de pressão de pulso, tá? Então, esse é um dado fundamental. Quando você colocar uma pressão arterial invasiva no seu paciente, verifique a variação de pressão de pulso, tá? É um dado interessantíssimo. Infelizmente, ele não tem uma evidência muito forte na pediatria, tá? Essa revisão sistemática de 2022, ela mostra que por um corte de 18%, a sensibilidade é de 94%, você perde em especificidade. Mas com um corte de 30%, a especificidade é de 100%. Uma limitação importante, criança tem complacência vascular aumentada. Então, o que que acontece? Você tem uma variação, uma interação cardiopulmonar que está acontecendo central, né? Então, saindo do ventrículo esquerdo, você está tendo mudanças de volume sistólico. Isso pode não ser percebido numa cateterização distal, porque o sistema vascular da criança, o leito vascular, vai amortecendo essas variações. É muito frequente. E aí eu compartilho a minha experiência com vocês. Semana passada eu tinha um bebê num pós-operatório de cirurgia cardíaca, de uma TGA, onde ele tinha uma variação de pressão de pulso de 8, 9%. Então, estaria fora dos cortes que eu estou apresentando para você. Mas quando você olha na aorta diretamente, a variação de pressão de pulso dele era em torno de 20, um pouco mais de 20%. Tá? Então, como é que eu faço para olhar na aorta? Ué, eu faço o Doppler aórtico e esse é o método que nós fazemos muito aqui na Unicamp. Faço muito e talvez até demais, mas a gente faz até pelo intuito de aprendizado aqui com os residentes. Então, aqui tem duas residentes que estão fazendo aqui o Doppler aórtico, tentando fazer, pegando janela, não em pacientes pediátricos pequenos. É algo que você pode treinar, você pode adquirir esse conhecimento e você deve, eu recomendo que adquira. Então, o que que você vai ver no Doppler aórtico? A mesma coisa da pressão arterial invasiva. Tá? O princípio é o mesmo, variações no fluxo na aorta, no ciclo respiratório. Então, aqui nesse paciente, por exemplo, durante um ciclo respiratório, tem momentos, essa linha amarela não existe, tá? Tracei só para vocês terem uma referência. Como em algum momento o pico de velocidade do fluxo aórtico atinge essa linha, em outros não. E aqui você está tendo uma variação nesse pico de velocidade de 21%. Quando eu expando esse paciente, olha só que interessante, mantive a linha para vocês verem como aumentaram as velocidades, ou seja, houve um aumento significativo do volume sistólico, ou seja, deu certo essa expansão. Mas mais interessante é que agora a variação no pico de velocidade caiu. Então, a ideia seria a seguinte, na curva de Franken-Starling, na porção ascendente, uma ampla variação, na porção plana, pouca variação. Nós publicamos uns 2 anos atrás esse estudo onde nós avaliamos o Doppler carotídeo, visto que muitas vezes a janela ecocardiográfica não está disponível no paciente de ventilação mecânica, no pós-operatório, com drenos, enfim, ou tecnicamente pode ser mais difícil. Mas com o Doppler da carótida, que é um vaso mais acessível, você pode observar a variação de fluxo também. Olha o tamanho do paciente, o tamanho do pescoço. Mal tem pescoço essa criança e foi possível fazer o exame. O que que nós observamos? Curvas ROCs excelentes, tanto para a variação no fluxo na carótida, como para a variação no fluxo na aorta, com pontos de corte de 18% na aorta e 10% na carótida. Talvez porque a gente tenha duas carótidas, então não sei, por isso talvez tenha dado quase metade do ponto de corte. Olha que interessante que nós encontramos. Quanto maior é essa variação, maior foi o aumento do volume sistólico quando esse paciente respondeu ao fluido. Então, houve uma correlação entre essa variação e o aumento do volume sistólico. Nós fizemos uma revisão sistemática publicada na Pediatric Anesthesia. O Fernando, que agora é R2 da UTI pediátrica aqui, mostrou para a gente que a veia cava inferior é um método inferior ao variação do pico de velocidade no fluxo aórtico.
E eu gosto de chamar a atenção que teve um estudo que encontrou uma sensibilidade de 43% e uma especificidade de só 36%, ou seja, um resultado péssimo do Dr. Elliot Long. Onde que ele avaliou? Crianças estubadas. Então, não use a veia cava, a variação da veia cava inferior para pacientes estubados para prever fluido responsividade, tá? Agora, a variação do pico de velocidade, que eu chamo aqui de VPIC ou delta VPIC, 17 estudos, resultados bem mais consistentes, sensibilidade e especificidade acima de 80, com pontos de corte que variaram de 10 a 20. Aqui no Unicamp eu uso 18 porque é o trabalho que nós fizemos e a gente, pelo menos, a gente tem que prestigiar o que a gente faz. Para falar rapidamente, estou encerrando sobre agora de ressuscitação. Só preciso chamar a atenção e recomendo a leitura desse artigo do Dr. Jean-Louis Vincent, do Michael Pinsky, onde ele fala que a gente tem que tomar cuidado com o termo sobrecarga hídrica, o fluid overload, são coisas diferentes. O paciente com acúmulo de fluido invariavelmente desenvolve edema. O paciente com hipervolemia muitas vezes também desenvolve edema. Agora, o paciente com edema nem sempre tem hipervolemia, embora sempre ele tenha acúmulo de fluido. Um exemplo fácil de dar para vocês é o paciente nefrótico. Agora, para dar um exemplo mais relacionado ao tema, paciente séptico. Foi dito agora nas últimas apresentações, ficou bem claro para todo mundo a questão do endotélio, a questão do leak capilar, e aí você desenvolve acúmulo de fluido, mas o seu intravascular pode não estar repletado. Então, quando você fizer a avaliação do seu paciente, você tem que se perguntar onde acumulou o líquido, né? Aonde está? Está no extravascular? Você tem testes, você tem variáveis para avaliá-los, né? Então, por exemplo, o peso. O paciente ganhou 10% de peso. Poxa, isso está no intravascular? Não, isso é um marcador bem mais importante do extra. No intravascular, você tem alguns outros dados mais interessantes. Doppler aórtico, elevação passiva de pernas, que pode ser interessante nos pacientes maiores, variação de pressão de pulso, débito cardíaco, a PVC, não esqueçam da PVC, valiosíssima avaliação. Saturação venosa central, gap de CO2, são dados que vão remeter à entrega de oxigênio, que vão falar, ó, seu intravascular tá legal. E o Vexus, que eu não vou ter muito tempo para falar hoje, mas vou comentar. De qualquer forma, independente de onde esteja o problema, no extra ou no intra, isso causa disfunção orgânica. Então, quando eu começo a remoção de fluido, acho que isso é fundamental, determinar o momento que o seu paciente permite retirada. Temos bem pouca evidência em pediatria avaliando. Esse estudo é uma survey com pesquisadores do Palise, onde eles falaram assim, olha, eu começo a remoção quando o paciente tem, em torno de 25% dos pacientes que não estão com dieta enteral plena, com 5% de acúmulo de fluido eu já começo. Agora, repare aqui na coluna da direita, quando o paciente está com dieta plena, aí eles falam assim, com 5% eu tolero um pouco. É mais ou menos o que a gente faz, né? Aumentou no balanço aqui, teve um ganho, mas ele está com dieta, então tudo bem. Agora, a maioria deles, 10%, já é um marcador importante e foi o que nós mostramos nessa meta-análise a mais recente sobre o tema que nós publicamos ano passado na Clinical Medicine. Foram mais 45 mil pacientes avaliados, encontramos mais de 35 definições de acúmulo de fluido. Foi um estudo sensacional com a participação da Andrea, da Dani, fundamental nesse estudo. Recomendo a leitura e mostra que sim, são pontos de corte importantes de serem perseguidos, ficar atento na prática clínica. 5 e 10% você tem que checar seu paciente que está relacionado a pior desfecho. O que eles usam, esses pesquisadores, para avaliar? A maioria, 70% é exame físico. E eu concordo, muitas vezes o balanço hídrico, que é os outros 70%, não corresponde ao exame clínico. Existem erros de anotação. Tem trabalhos mostrando que o que está registrado lá na folha da enfermagem, nos registros da enfermagem, não batem com mudanças de peso. Então, o exame clínico é fundamental para você estar atento. E aí outras variáveis, PVC, VPP, o peso, tá? Quanto tempo de estabilidade? A maior parte dos pesquisadores, e é bem dividido, né? Mas 50% consideram 12 horas. Pelo menos 12 horas de estabilidade para você pensar em retirar líquidos. Eu estaria certamente com 12, mas talvez 6 a 12. Menos que 6 eu não fico confortável. Então, por exemplo, no meu plantão noturno do pós-operatório da cirurgia cardíaca, eu não faço furosemida. Assim, essa é a noite que ele vai instabilizar, é uma noite que eu estou otimizando a fluidoterapia, a noite da síndrome de baixo débito. Amanhã, estando estável, eu penso em retirar fluido desse paciente. Então, pelo menos 6 a 12 horas eu acho razoável. O que é estabilidade hemodinâmica? Não expandir e não titular droga vasoativa. Pô, eu não estou mexendo em droga toda hora, não está estável. Estou expandindo, não está estável. Então, expandir e fazer furosemida é algo que raramente faz sentido, tá? Expandir com furosemida, então...
Qual a conduta dos pesquisadores? Primeira conduta, me surpreendeu, a maior parte das pessoas esquecem de reduzir a oferta quando você quer ressuscitar, né? Só 30%. Essa é uma medida importante. Furosemida tem efeitos adversos, descer lenha na furosemida pode espoliar o potássio, aí você tem que repor potássio, por exemplo, você acaba dando mais fluido para o seu paciente. Então, lembrem de reduzir a oferta do seu paciente. Agora nós temos um caminho da ressuscitação fluídica, né? E aí nós temos que pensar em fluido responsividade, não fluido responsividade, fluido tolerância, fluido intolerância. Agora, será que o caminho inverso é igual? É o mesmo? Algumas perguntas. Se meu paciente não for fluido responsível, significa que eu tenho que começar a retirar fluido? Outra pergunta. E se ele for fluido responsivo, significa que eu não posso retirar? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Os testes de fluido responsividade servem para definir o momento de retirada de fluido? Essa é uma pergunta importante e alguns pesquisadores estão tentando trabalhar nesse assunto, né? Eu tenho um trabalho aqui, que foi o que eu encontrei do pessoal do Jacques Legras, um pessoal francês, eles fizeram uma avaliação com 58 pacientes com edema, entubados, e ele fala o seguinte, tem uma série de limitações esse estudo, tá, gente? Felizmente não vou ter tempo para esmiuçar, mas a ideia deles é sensacional. Vou fazer um desafio de remoção de fluido, vou descer furosemida e eu quero 5 ml por quilo hora em 2 horas, ou seja, 10 ml por quilo em 2 horas. E isso eu vou avaliar com algumas manobras a dependência da pré-carga. Então ele utilizou o VPIC com corte de 10%, veia cava com corte de 50% e ele fez uma manobra de compressão abdominal calibrada, onde ele se observasse um aumento do volume sistólico de 10%, ele seria fluido responsivo. O que ele observou? Ele definiu como instabilidade cair 10% a PAM, tá? Isso ocorreu em 10 pacientes. Nenhuma variável preditora de fluido responsividade conseguiu prever a instabilidade hemodinâmica após o teste da remoção de fluido. Então, nesse estudo, não mostrou que essas variáveis servem para guiar a ressuscitação. Hoje em dia está muito quente o assunto do Vexus, que é uma avaliação Doppler, ultrassom Doppler do sistema venoso. Então já percebemos que a cava não responde todas as nossas perguntas. Vamos ver a veia hepática, a veia porta e as veias renais. E de forma que você faz uma avaliação morfológica dos padrões das ondas e identifica pacientes que estão com congestão venosa sistêmica. Isso talvez ajude bastante a gente a entender pacientes que se beneficiariam de remoção ativa de fluido, ou pelo menos pacientes fluido intolerantes. Aquele que pode ou não aumentar o volume sistólico, mas o fato é que você dá volume para ele, pode piorar as disfunções orgânicas. Então, talvez a estratégia nesse gap seja titular droga vasoativa. Nós fizemos uma publicação recentemente, ano passado também, nós começamos a estudar o assunto e o primeiro paper é esse, onde nós avaliamos só o Doppler hepático. E nós observamos que todas as ondas hepáticas se correlacionam com o PVC, especialmente o somatório da onda A com a onda D. Somar essas duas velocidades prediz PVC maior que 12 com uma acurácia altíssima, tá bom? E seguimos estudando, né? Então precisamos encontrar um vexuzinho. Temos dados, apresentamos no CBMI o ano passado. Quem está capitaneando esse estudo é o Fernandinho. E o que nós encontramos? Aplicando o Vexus semelhante ao que é feito em adultos, não houve diferença nos valores de PVC no Vexus grau 2 ou grau 3, né? Quando score 2 ou 3. Agora, e a curva ROC bem ilimitada. Quando nós fazemos um Vexus adaptado para a população pediátrica, ou seja, basicamente nós somamos cada alteração em cada sítio como uma pontuação, e aí sim temos uma discriminação bem melhor de valores de PVC com relação ao score Vexus, com uma acurácia bem mais interessante, uma curva ROC de 0,93, e aí estamos identificando também individualmente cada ponto do Vexus, porque talvez não precise fazer inteiro, né? Nós queremos simplificar a vida de todo mundo, não queremos complicar, e é uma avaliação que é um pouco, demanda um pouquinho, né? São vários sítios. Então parece que só o Doppler hepático e o Doppler renal já é o suficiente para prever o paciente que está com PVC aumentada. Para finalizar, eu gosto de comentar com o pessoal durante o trabalho que a monitorização é essencial no paciente grave. E é um desafio entender o que está acontecendo com aquele paciente numa instabilidade hemodinâmica. Cada variável, cada dado é uma peça de um quebra-cabeça que você precisa montar. E muitas vezes você acha que está formando uma imagem, quando você coloca mais peças, você tem que mudar de ideia. Não era aquilo que eu estava pensando. A maior parte dos princípios da hemodinâmica a gente traz da hidráulica, e aí nosso papa da hidráulica é o Blaise Pascal, e ele costumava dizer que ele não tem vergonha de mudar de ideia porque ele não tem vergonha de pensar. E aí isso me lembra também uma outra frase acreditada a Abraham Lincoln, que ele falava:
que se ele precisasse cortar uma árvore e tivesse 9 horas, ele gastaria 6 horas afiando o machado. Então, às vezes, vale a pena a gente gastar um pouco de tempo buscando essas variáveis, que a gente vai ser mais efetivo na nossa conduta. Essa aqui é a caravana de Campinas, no CBMI do ano passado. Convido a todos para participar do CBMI PED, em Belo Horizonte, que vai ser no dia 3 a 5 de julho. Vamos lá comer um pão de queijo com nossos colegas mineiros, aprender medicina intensiva e discutir esse tema. Obrigado, pessoal. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Olá, boa noite. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a desressuscitação. Vocês podem só me confirmar se está aparecendo tudo certinho? Ainda para mim não, Emerson. Deixa eu ver, tá lá. Iniciou o compartilhamento da tela, mas ainda não apareceu. Ah, deixa eu ver, agora apareceu. Só colocar em tela cheia. Tá, já coloquei. Tudo ok? Sim, sim, tudo ok. Bom, então eu não tenho conflitos de interesse, né, sobre essa aula. Eu sou médico diarista rotineiro da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e sou supervisor do programa de residência médica em medicina intensiva pediátrica, também da Fundação Santa Casa, e docente permanente do programa de pós-graduação em gestão em saúde na Amazônia. Bom, já foi comentado aqui é uma linha do tempo da quantidade de trials, a maioria são realizados em adultos, versando sobre a gestão de fluidos nos pacientes com cuidados críticos, né? Então, a gente tem inúmeros trials tentando responder algumas questões que foram levantadas aqui. De uma forma bem simplificada, né, já foi discutida a fisiopatologia, mas vale a pena lembrar que essa sobrecarga de fluidos, ela vai produzir um edema tecidual, né, e isso pode levar, dependendo do órgão, a alterações de perfusão e de funcionalidade, aumento de pressão intraabdominal, comprometendo a função renal, o fluxo sanguíneo renal e redução da perfusão renal, tá? E além do comprometimento da função pulmonar. Todas essas alterações levam àqueles desfechos clínicos que a gente considera inadequado para os nossos pacientes, com maior tempo de ventilação, maior tempo de permanência e a mortalidade como desfecho principal. Como é que eu vou pensar em ressuscitação? Como o Thiago falou muito bem, não existe ainda uma delimitação específica, tá? Então, após a fase de ressuscitação, o paciente entra num estágio de equilíbrio ou de otimização. E o que a gente vai avaliar, então, para pensar qual é o momento da ressuscitação? Então, a resolução do choque, você vai avaliar muito mais do que alvos de pressão, alvos de perfusão. Eu acho que é mais importante a gente focar em sinais de hipoperfusão do que em níveis pressóricos de forma isolada. A normalização dos parâmetros vitais, a presença de diurese com uma diurese mantendo-se estável acima de 1 a 1,5 ml por quilo-hora. Você não aumenta ou talvez reduza vasopressores, monitorar biomarcadores de hipoperfusão, sendo o mais factível talvez seja o clearance do lactato, né, já que biomarcadores de interleucina e outras características similares são mais difíceis na prática clínica. Monitorar a função renal é muito importante e também a gente tem que ver como é que o paciente está em relação à sobrecarga de fluidos, o acúmulo de fluidos, né, e a fluido intolerância que requer, na verdade, o acometimento orgânico com disfunção. Isso a gente pode fazer pelo balanço, a gente pode fazer pela variação de peso, tá? E muito importante também na monitorização da função renal é fazer a correção dos níveis de creatinina para os valores de balanço hídrico. Então, qual a estratégia de ressuscitação deve ser implementada? Então, a primeira questão, a gente não tem um marcador muito específico, indicando qual o momento de iniciar, né? Na revisão do Thiago, ele mostrou que nas primeiras 24 horas, um acúmulo de 5% estaria relacionado com maior chance de mortalidade, né? Aumentando aí a chance em 3 vezes mais. Mas isso não é uma regra geral.
né, você vai ter que personalizar, individualizar para o seu paciente, né? De uma forma geral, isso varia de 12 a 24 horas, tá bom? Antes disso, eu também não aconselho ninguém a pensar em desressuscitação. Uma vez que eu determinei que o paciente preenche as condições previamente descritas de estabilidade de vasopressor, de estabilidade de perfusão, de estabilidade de função renal, de diurese, né? E esse paciente, então, ele se candidata a entrar na etapa da desressuscitação. Mas o que eu vou usar? Quais são as estratégias? Atualmente, a gente tem o uso de diuréticos, sendo que a primeira linha, na maioria dos serviços, sobretudo para intensivistas, são os diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos, a associação desses diuréticos, né? É importante também fazer controle do balanço e a gente tem um controle sobre fluido creep, né? É contabilizar essa perda de fluidos, né? Então a gente vai tentar não só fazer a restrição hídrica, mas ver como é que está esse balanço, o que ele entra de medicação endovenosa, de medicação contínua, de dieta, para tentar otimizar, então, esse balanço desse paciente. E, por fim, nos casos refratários e mais graves, e com algumas indicações mais precisas, a gente tem que instituir a terapia de substituição renal. A opinião entre nefrologistas e intensivistas diverge um pouquinho, com os nefrologistas indicando mais precocemente a diálise. Apesar que na minha prática clínica eu percebo que a gente acaba postergando um pouquinho mais. Então, eu vou falar um pouco dos diuréticos. Dos diuréticos de alça, a gente pode escolher, então, fazer doses em bolos ou doses em infusão contínua, tá? Não existe superioridade. O que a gente sabe é que na infusão contínua você vai ter um controle de diurese mais eficaz, mas existe também um monitoramento mais extensivo, né? Com também menor associação com os efeitos colaterais de ototoxicidade. A dose em bolos se mantém o que a gente já sabe. Lembrando que a meia-vida da furosemida, né, ela tem um início de ação ali de 30 minutos, ela vai atingir uma meia-vida ali em torno de um pico de ação em 2 horas e se manter ali em torno de 6 horas, tá? Então, o ideal em grandes retiradas de volume é que você prescreva essa furosemida em intervalos mais próximos, de 6 em 6 horas, né? Prescrições mais espaçadas de 12 em 12, 24 horas podem levar a uma compensação e uma retenção de sódio, né, a longo prazo, passando esse tempo de efeito. Então, a gente pode iniciar com essas doses de meio a 5. Eu vou ter que monitorar todos os eletrólitos, magnésio, cálcio, potássio, tá? E aí a gente pode ter a necessidade de fazer a infusão contínua. A dose na infusão contínua, ela varia de 0,1 a 2 miligramas quilo-hora. De forma prática, você prescreve 50 miligramas de furosemida para 50 de soro e 1 ml dessa solução vai ser o equivalente a 1 ml quilo-hora, tá? Você pode dobrar ou triplicar, né, dependendo do que você pretende para o paciente. Mas o ideal é que você faça isso, essa avaliação a cada 6, 12 horas. Tá? Como ela tem um efeito antihipertensivo, você também, menos pronunciado que, por exemplo, o tiazídico, mas ela também causa esse efeito, tem que fazer também o monitoramento da pressão. Mais à frente a gente vai discutir quando escolher, então, a dose intermitente, o bolus, ou quando escolher a infusão contínua, tá? Dos tiazídicos, a dose também se mantém. A gente não tem tiazídicos símiles endovenosos, pelo menos não no meu serviço, então a gente acaba optando pelo tiazídico via oral, tá? E isso já é uma limitação, né? Às vezes o paciente ele está grave, então ele não vai ter disponível essa via oral, mas o sistema de monitoramento de eletrólitos é bem parecido, sendo que a hipocalemia e a hiponatremia, junto com a alcalose metabólica, são os efeitos adversos que a gente tem que ficar atento. Tem que ter também um monitoramento da função renal, porque pode ter aumentos dos níveis de creatinina, né? E isso não significa sempre que existe uma lesão tubular, e sim só uma redução no fluxo renal, e isso pode promover esses aumentos. E, em comparação com a furo, ele tem uma meia-vida mais longa. Então, ele não é a primeira escolha, mas ele se presta de forma bem eficaz em associação nos casos de resistência diurética.
Os poupadores de potássio, eles não entram muito dentro desse escopo da terapia intensiva, a não ser em critérios bem específicos do paciente cirrótico ou dos pacientes com insuficiência cardíaca, até porque o tempo máximo de ação dele é de 2 a 3 dias. Então, você não vai conseguir fazer uma ressuscitação eficaz nesse paciente, né, em curto prazo de tempo, né? Então, tirando os pacientes cirróticos e com insuficiência cardíaca descompensada, ele tem que ter usado com mais critério. Você pode usar de 1 a 3, sendo que a dose máxima de 100 mg dose, podendo chegar até 400. Você também vai ter cuidado, porque ele pode causar hipercalemia, hipermagnesemia, hipocalcemia e acidose metabólica. Tá? A comparação com a furo, a gente percebe que tem essa ação tardia, tá? E a gente deve evitar, então, se a gente quer fazer uma ressuscitação mais rigorosa, mais importantes, de maior volume, tá? Não tem disponível também a questão endovenosa. E para finalizar, em algumas situações que você pode ter uma alcalose metabólica muito importante, em situações de aumento de pressão intracraniana, você pode também lançar a mão do inibidor da anidrase carbônica, que vai fazer efeito no túbulo contorcido proximal, tá? As doses de 5 a 10, divididos de 2 a 3 vezes, sendo o máximo aí de 500 miligramas. Alguns serviços podem ter a forma endovenosa. Você também tem que ter cuidado com a acidose metabólica. Ele faz uma hipomagnesemia e uma hipocalcemia importante. Se a estratégia dos diuréticos não for eficaz, a gente tem que pensar também, ou se naqueles pacientes que você já tem uma sobrecarga fluídica elevada, acima de 20%, com uma disfunção renal evidente, é importante considerar também as terapias de substituição renal precoce, tá? A ideal, diante do paciente com sepse, devido à instabilidade hemodinâmica que ele pode estar vivendo, é a gente considerar a ultrafiltração. Mas nem sempre isso vai ser possível, tá? Então, a ultrafiltração, ela melhora a remoção dos fluidos e pode ser aplicada em pacientes que a estabilidade hemodinâmica ainda não foi completamente atingida. Mas o que dificulta é a complexidade técnica e a necessidade de monitoramento constante e treinamento e disponibilidade no serviço. Agora a gente chega na questão principal. Existem poucos estudos falando sobre estratégias de ressuscitação com uso de diuréticos em pediatria. No final eu vou dar o esquema com os artigos, mas a maioria deles são provenientes de estudos adultos, né, em que isso está bem mais estabelecido. Em pediatria teve um estudo de um grupo da Suíça, que ele fala de uma análise retrospectiva utilizando o tiazídico com os diuréticos de alça, tá? E não houve impacto de mortalidade, mas houve melhora dos níveis de lesão renal aguda. Então, infusão com bolos de furosemida. O que ele me oferece? Ele me oferece uma diurese rápida, mas pode levar a flutuações, como a gente já falou, por conta do tempo de ação. Outra coisa importante é a biodisponibilidade. A furosemida, para chegar no túbulo, ela precisa estar ligada à albumina. Então, em pacientes com hipoalbuminemia, pode comprometer a chegada do fármaco até o túbulo renal para que ele possa fazer a ação. Existe também a crescente questão da resistência dos diuréticos, né? Então, a gente percebe que o uso de doses tem que aumentar com menor resposta, tá? Em estudos em adultos, a gente considera fazer o teste de estresse da furosemida. Se o paciente é virgem de furosemida, o que né, nessa situação da ressuscitação não vai ser tão comum, a gente usa uma dose de 1 miligrama e o paciente, nesse estudo, ele teria que ter uma diurese acima de 200. Em pacientes que não são virgens de furosemida, você faz uma dose de 1,5 e essa diurese também tem que ser acima de 200. Então, quando você tem a questão de resistência diurética, é sensato a gente pensar na infusão contínua da furosemida, tá? Já que os estudos, né, o estudo 12 comparou tanto a infusão contínua quanto bolos e viu que não existe diferença em relação aos desfechos de mortalidade ou outros desfechos clínicos na infusão contínua versus a intermitente. Porém, na infusão contínua, a diurese se mantém mais estável, tá? E aí, aquele paciente que já tem resistência pode também não ser um bom respondedor a esse tipo de situação.
Então, você pode pensar, no caso de ter iniciado com bolos, ter aumentado as doses, fazer o teste de furosemida, aventado a possibilidade de resistência diurética, de considerar a infusão contínua da furosemida ou então o uso combinado de diuréticos. Em pediatria, a gente tem pouquíssimos estudos falando sobre isso, tá? E os diuréticos tiazídicos são os de escolha, tá? Já em adultos, a gente tem outros estudos e utilização de outros diuréticos. E se na falha disso, a gente tem que indicar a terapia de substituição renal precoce. Esse quadro aqui, ele dá uma orientação. Foi um editorial agora de 2024, então já que não existe um guideline, não existem consensos, não existem trials que forneçam uma evidência muito forte para o uso de diuréticos, então o que ele pede para a gente observar? Né? A gente pode iniciar, então, com o diurético, né, de alça, considerando dobrar as doses, caso o alvo de diurese acima de 1,5 ml quilo-hora não seja atingido, tentando fazer bolos de 6 em 6 horas, não evitando de 12 ou 24 horas, tá? É importante a gente considerar hipovolemia e acidose metabólica, que isso acaba alterando a condição também da ação da medicação. Então, você vai ter que otimizar essas condições, tá? No caso de haver a suspeita de resistência diurética, você pode, então, pensar em fazer o teste da furosemida, ou se você vem aumentando as doses e não vem conseguindo a ação, talvez seja o momento de você adicionar um segundo diurético, que nesse caso seria a hidroclorotiazida, tá? Em adultos, tem alguns estudos falando sobre os inibidores de transporte, né, do sódio-glicose, os CGLT2, mas em crianças a gente não tem nenhum estudo ainda, tá? É importante que, se após a combinação de diuréticos a gente mantenha, então, uma diurese inadequada, sem a consequência de uma remoção fluídica adequada, a gente pensa em algumas características. Então, a gente tem que pensar, aquele paciente é um hepatopata? Aquele paciente tem já uma doença renal prévia? Essas alterações podem levar a alterações na meia-vida e na farmacocinética e dinâmica do paciente, né, da medicação. Então, você tem que lembrar que a furosemida tem uma meia-vida de 2 horas, tá? E começa um efeito endovenoso em 5 minutos. E aí, se diante disso, otimizando acidose, otimizando fluxo sanguíneo renal, otimizando a questão também da excreção e da metabolização, fazendo essas correções, a gente pode considerar fazer albumina para esses pacientes. No estudo em adultos, esse valor de corte foi para abaixo de 2,5, né? E se, mesmo assim, eu não conseguir, eu vou pensar, então, na terapia de substituição renal. É sempre importante monitorar a função renal, os eletrólitos, né, o pH, os sinais vitais, o débito cardíaco, a taxa de filtração glomerular, né, e, de forma clínica, à beira-leito, a gente pode tentar fazer o nível de creatinina ajustado pelo balanço, né, para não perder o time, e o controle de balanço hídrico e peso. Perspectivas futuras. A gente sabe que dentro da fluido intolerância, né, da sobrecarga fluídica com disfunção orgânica, existe um papel importante dentro da microcirculação e do pump linfático. Então, infelizmente, como alvos, né, terapêuticos promissores, a circulação linfática não existem muitas drogas disponíveis que melhorem isso. A noradrenalina pode fazer um pouco isso e o T4 livre também pode fazer. Mas não existe nenhum estudo que evidencie isso, os estudos são de estudos de modelos animais, tá? A microcirculação, a capilaroscopia com o uso do dark field é muito importante, mas também não é amplamente difundido, então a gente tem que tentar avaliar isso de forma indireta, através de pH, através, né, de saturação venosa, através de extração, e mesmo assim a gente não tem um parâmetro muito fidedigno. O uso de albumina, né, lembrar sempre de tentar repor essa albumina nesses pacientes com hipoalbuminemia, para aumentar a biodisponibilidade dos diuréticos, tá?
Talvez alguns estudos novos, né, falando de novos biomarcadores. Tem um estudo do Dr. Goldstein de 2022 que a gente consegue prever com muita facilidade, né, a lesão renal aguda quando associa o índice de angina renal com os níveis de NGAL urinário, mas esses estudos ainda são em campos experimentais. Eu gosto muito dessa parte de biomarcadores, mas eles não têm uma efetividade clínica ainda, uma utilização beira-leito que seja fácil de ser incorporada, então só a nível de pesquisa. Tá? E machine learning, então, tentando gerar então formas da gente identificar melhor isso. Então a gente tem um grande desafio nessa fase de ressuscitação com as evidências que a gente tem atualmente, né? Elas ainda são o uso de diurético, tá? Então, diuréticos de alça, aumento de dose, infusão contínua, terapia combinada e correção de albumina e terapia de substituição renal. Então, a escolha da estratégia da ressuscitação deve ser baseada na resposta do paciente, função renal e risco de complicações. O monitoramento dos eletrólitos, sinais vitais, né, de tudo que a gente tem disponível de forma multimodal para a gente tentar acessar melhor, né, não só quando começar, mas qual a efetividade, qual a eficácia da nossa ressuscitação. Tá? E não esquecendo do beira-leito, com medidas simples como balanço, diurese, né, peso corpóreo. Essa combinação, então, de métodos de avaliação pode facilitar, tá? Mas o que a gente sabe é que essa ressuscitação precoce, ela reduz os desfechos, ela melhora os desfechos clínicos do paciente. Mas a gente ainda precisa de muito mais pesquisas para poder gerar evidência, sobretudo na população pediátrica. Mesmo em adulto, essas evidências ainda não são tão frequentes, tá? E eu queria agradecer a Daniela e a presença dos companheiros todos nessa palestra de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a participação de vocês. Acho que quando eu propus o tema, né, quando se propõe um tema, acaba-se eu querendo a gente discutir aquelas dúvidas que a gente mesmo tem e vocês, assim, acho que responderam tudo que eu tinha em mente, né? Então, acho que a gente tem mais lacunas de conhecimento, né, do que evidências. Eu gostaria, assim, que cada um de vocês deixassem ali uma mensagem final, mas antes disso, a gente tem aqui, ou seja, não tem quase perguntas da plateia, porque eu acho que nós chegamos ali a quase 200 pessoas aqui nesse webinar, tá? Então, acho que o tema relevante e os palestrantes sensacionais. Tem uma pergunta aqui do chat, né? Que será que aqueles pacientes hipertensos, né, que têm a pressão arterial acima do normal, será que eles não poderiam piorar as perdas proteicas e fluido para terceiro espaço nesse paciente que já tem uma lesão endotelial? Vanessa, se você puder responder. Queria primeiro me desculpar, né? Na verdade, a gente teve um exemplo da vida como ela é, né? Meu marido está em cirurgia, a babá não pôde ficar e minha mãe não deu conta, minha filha escapuliu e acabou, enfim, mexendo. Os 3 últimos slides não apareceram, mas não era nada, era só o finalzinho mesmo. Mas essa pergunta é muito interessante, muito importante, porque sim, né, os pacientes hipertensos, justamente porque eles já têm uma pressão aumentada do fluxo sanguíneo intravascular, eles já têm uma lesão endotelial pré-determinada, né, e essa disfunção endotelial durante a sepse, ela pode ser sim exacerbada, né? Como eu tinha colocado na aula, a presença de bolos de fluidos ou de aumento de pressão intravascular já pode fazer uma lesão direta do glicocálice endotelial com lesão endotelial. E aquele paciente que já tem uma lesão endotelial prévia, ele já começa no negativo ali, né? Então, a sepse só acaba exacerbando isso. Então, os efeitos de
de extravasamento capilar são maiores e provavelmente também os efeitos adversos com hipervolemia e suas consequências, tanto a nível de microcirculação quanto a nível de macrocirculação, são maiores. Então, a gestão mais criteriosa, né, é importante para nesses pacientes a gente mitigar esses riscos e melhorar o prognóstico desses pacientes. Obrigada, Vanessa. Então, assim, acho que como eu estava falando, né? Acho que o que a gente tem de evidência é que sim, o acúmulo de fluidos causa morbidade, né? Como a Andrea mostrou muito bem ali, como a gente fazer ali aquela ressuscitação inicial, a gente ainda não sabe, a gente não tem nenhum marcador clínico nem laboratorial que ajude a gente ali em falar, em iniciar o momento da ressuscitação. O Emerson mostrou, né, que também não existe ali evidência de qual a melhor forma de ressuscitação, então eu fico até muito feliz com isso, com você ter colocado, porque a gente tem o Brasil, um país aí de dimensões continentais, com diferentes disponibilidades de recursos, e às vezes muita gente fica assim, eu não tenho acesso à terapia de substituição renal, mas existe um outro caminho. Então, eu queria assim que cada um de vocês deixassem aí uma mensagem final. A gente está quase chegando aí no fim dessa sessão de hoje. Então, eu agradeço, Dani, pela oportunidade, os colegas pelo aprendizado. Eu gostaria, vou imitar um pouco o Tiago, a quem eu admiro profundamente, e vou citar alguém, que é o juramento hipocrático, que dizia que primeiro a gente precisa não causar o dano. E eu estou chamando a atenção nisso, e essa é a mensagem que eu quero colocar para reflexão, o fato de que a gente está tendendo a culpar a ressuscitação volêmica pelo acúmulo de fluidos. No entanto, a gente faz pouca atenção para as outras fases. E na fase de estabilização, o que eu acho que nós estamos completamente não fazendo atenção é para não apenas a sobrecarga de fluidos, mas a sobrecarga de sódio. Nós abandonamos Roddenberry e voltamos para um soro isotônico que deixou de ser personalizado, então é 1040-10 para todo mundo, a gente só vai ali ajustando a velocidade de infusão, e a gente tende a fazer isso, né, nas urgências para facilitar a nossa vida, mas talvez a gente esteja causando algum dano e não seja apenas com o volume, mas talvez seja com uma sobrecarga de sódio, que nem todo doente é candidato a um soro isotônico. Acho que primeira coisa, só agradecer mais uma vez, né? É sempre uma honra estar com pessoas tão admiráveis. A pandemia foi muito ruim, mas trouxe para a gente essas ferramentas virtuais que nos unem ao mesmo tempo que a gente está tão longe, né? Então, o Emerson está no Pará, a Dani em São Paulo, o André em São Paulo, o Thiago em Campinas, eu aqui no Rio, e a gente está aqui discutindo com mais de 200 pessoas no Brasil, isso é muito importante. Acho que assim, as mensagens finais que eu queria deixar, a primeira é lembrar que a fluidoterapia é uma medicação. E como toda medicação, ela existe, mas tem também efeitos colaterais, né? E com a microcirculação alterada da sepse, esses efeitos colaterais podem ser muito graves. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, hoje em dia tem o conceito de less is more, né, menos é mais, e eu acho que o FIST Trial foi um divisor de águas por causa disso. Eu me lembro exatamente quando ele foi publicado e uma série de pessoas falando não é possível, porque a gente vinha daquela escola de que a gente tinha que fazer líquido, né, de qualquer jeito. E num tempo onde a gente não tinha tanta estrutura, por exemplo, de monitorização por POCs, né, ou esse conceito de ressuscitação. Então, eu acho que a gente tem que lembrar
que é uma medicação, né, que é um tratamento que tem efeitos colaterais. Como a Andrea falou, a gente não pode, a gente tem que diminuir os danos. Isso a gente tem que lembrar na fase de manutenção, de calcular todas as entradas desse paciente, porque quanto menor esse paciente, mais um veículo, um dripping vai fazer diferença. E, como eu falei de microcirculação, além do comportamento de macrocirculação e de dano, acho que a gente tem muito gap de informação e muita coisa pela frente, né? Com o crescimento exponencial do conhecimento, acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar falando de tratamento de integração de integridade endotelial e vai estar estudando de uma forma muito mais clara esses biomarcadores que a gente já sabe que existe, né? Então, a degradação do glicocálix nos dá a possibilidade de dosar esses produtos da degradação como preditores de morbimortalidade, mas não adianta a gente ter preditor, a gente tem que justamente tratar de uma forma que a gente reduza essas lesões potenciais. Obrigada. Legal, pessoal, obrigado pelo convite. De novo, foi sensacional, um prazer estar com vocês. Que gostoso assistir aulas tão boas. Eu queria deixar só alguns recados assim que eu pensei assim da minha aula particularmente. Esquece. Frente à microcirculação serve para nada e ainda não falamos muito de microcirculação hoje em dia. Não teve um tempo, né? O tema é muito extenso, é muito legal. Talvez numa próxima oportunidade, mas eu acho que talvez seja mais importante do que falar de macrocirculação, que foi o que eu falei. Toda a minha aula foi macrocirculação. Serve para nada se a micro não estiver legal. Então, saturação venosa central, gap de CO2, lactatos, são coisas importantíssimas de vocês estarem monitorando e guiando as metas, vendo se está atingindo na entrega de oxigênio para o tecido, que é o que a gente quer. Quando existe, e frequentemente talvez seja forte, mas mais vezes do que a gente imagina, ocorre a quebra da coerência hemodinâmica. O que você acha que no macro está acontecendo não está acontecendo no micro, então isso precisa ser checado. Eu gostei muito do que o Emerson falou, foi o único que citou uma palavra que para mim é muito importante, fluid creep. Um dos grandes vilões do acúmulo de fluido é aquele fluido que ninguém está percebendo, aquele que está indo lavando a sonda, lavando a medicação, nos bolos de sedação, no antibiótico que está sendo diluído. Isso às vezes não é registrado e talvez seja um vilão importante que a gente tem que estar atento. E outra coisa que eu queria comentar é em cima do que a Andrea falou agora sobre fluido de manutenção, né, Andrea? Eu convido todo mundo, tem alguns artigos que a gente tem que ler, assim, o artigo da síndrome do desconforto do Dr. Ashbal, o artigo do Holiday Seeger da década de 50, tem que ser lido. A grande sacada do Holiday Seeger é falar que a necessidade hídrica do paciente está relacionada à sua necessidade metabólica. Essa é a sacada deles. E aí eles fazem assim, olha, o paciente precisa de tanto, se ele está doente, talvez ele precise de menos. Eu vou descrever uma fórmula arbitrária, ele escreve no texto dele, arbitrária, que determina uma curva mais ou menos entre as duas. Gente, a gente sabe, evoluímos. Nós sabemos que a necessidade energética do paciente hoje em dia grave é bem menor do que a gente imaginava. Se você tiver calorimetria indireta, ótimo, ninguém tem. Schofield dá uma necessidade energética muito menor do que Holiday. Então, se a necessidade hídrica é relacionada à necessidade energética metabólica, talvez nós devêssemos utilizar outras formas para calcular a manutenção dos nossos pacientes. Mas isso é uma conversa entre amigos aqui. Estou colocando minha opinião, tá? Ainda não vi nada a respeito desse assunto. Espero que saia algo nesse sentido. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Agradecer, né, a primeira Dani pelo convite, a participação, né, um prazer estar com vocês aqui, sempre dividindo e aprendendo. Eu acho que é importante a gente individualizar sempre, não só individualizar o paciente como o seu serviço, o que você tem de disponível e tentar fazer a melhor medicina que você possa ter disponível, né? Então, é muito importante a gente ter sempre a atualização dos guidelines, mas não deixar isso engessado. Transformar isso dentro da sua realidade em algo factível e que você vai conseguir, sim, atingir os desfechos de uma forma legal, mesmo sem ter, às vezes, toda a tecnologia, mas à beira-leito ali e repetindo, e replicando, e reavaliando, e eu acho que isso é
a minha mensagem para o paciente séptico, né? Para a condução do paciente séptico. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Acho que a gente tem pessoas aí também super especialistas que têm, vão responder muito bem essa questão, né? Então, a Luciana Nascimento, ela pergunta se existe a possibilidade de o estado nutricional influenciar na maior ou menor fluxo de fluido para o terceiro espaço, já que o estudo eram em crianças africanas. Vou só introduzir, mas vou deixar a Andréa Ventura, que é especialista, né, em nutrição, nutróloga, complementar. Mas sim, isso eu me lembro que foi uma coisa que foi muito falada. Mas será que esse desfecho foi só porque eram em crianças africanas, ou com malária, ou desnutridas? Né? Depois a gente viu que esse padrão se repetiu em alguns estudos. E sim, né, os pacientes desnutridos, eles podem ter, além de uma integridade endotelial já prejudicada, também uma resposta imunológica comprometida, né? O que acaba levando a quadros mais graves, igualmente, de lesão endotelial, né? Existiram alguns estudos após, avaliando resposta a fluido e alteração hemodinâmica em pacientes desnutridos, como o Sprout, o Afrin, que mostraram que, de fato, você tem a desnutrição severa associada a uma maior morbimortalidade. Então, você tem disfunção endotelial prévia, assim como no paciente hipertenso que foi perguntado, e você pode ter uma piora, sim, mas, na verdade, o estudo, na verdade, mostrou que tinha alteração independente disso, né? O desfecho era pior independente disso. Acho que a Andréa Ventura pode complementar aí, porque ela é especialista nessa parte nutricional. Acho que você já falou tudo, obrigada, Vanessa. Eu só queria só lembrar que também o Emerson falou bastante da albumina, do papel da albumina, não como ressuscitação, mas outros papéis, e a criança normalmente desnutrida, ela vai ter uma albumina mais baixa, isso vai ser um agravo, e eu enxergo o desnutrido como um doente que tem disfunção de múltiplas vias metabólicas. Não é só uma questão de proteína, é uma questão de vitaminas que vão afetar a função miocárdica, é uma associação com anemia. Então, eu enxergo o doente desnutrido, seja por carência ou por uma doença crônica, o que vai agravar mais ainda a questão da lesão endotelial, como sendo um candidato a uma ressuscitação volêmica mais cautelosa. A OMS tem várias diretrizes para a criança desnutrida, que merecem ser lidas, e o FIS, foi isso que a Vanessa falou, foi igual, tinha desnutrido em todos os dois grupos, os três grupos, aliás, e isso não foi um fator determinante. Mas na sua vida, na sua prática diária, individualize, né? Então, a minha mensagem final é que eu acho que, assim, neste caso, na criança séptica, né, nas estratégias de ressuscitação e de ressuscitação, prevenir é melhor do que remediar, né? A gente tem evidências de que o acúmulo de fluido causa mais morbidade, e a gente não tem evidências de como fazer a de-ressuscitação e nem que a de-ressuscitação vai levar a melhores desfechos. Então, é isso, a gente prevenir ali no momento que a gente está ressuscitando esse paciente. E nós temos aí, como eu falei, muitas lacunas, tem ideias para os outros webinar. Nós não discutimos o tipo de fluido que a gente faria essa ressuscitação, a gente não discutiu, a Andrea falou muito bem como que a gente vai fazer a manutenção aí desse paciente. Então, e outra coisa, ou seja, temos muitas dúvidas, a gente pode sim construir as nossas evidências, né? A gente pode sim fazer estudos aí para a gente responder essas perguntas. Mais uma vez, assim, obrigada, Andréia, Tiago, Vanessa, Emerson, foi sensacional. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, 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 obrigado. boa noite, pessoal.